Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que vocês estejam bem, que vocês estejam aí se dedicando, estudando, para que possa aí alcançar o objetivo que é um dia tocar tanto o hino na igreja, como tocar um repertório. Espero que vocês estejam aí se dedicando cada dia mais e mais. Pessoal, hoje eu tô aqui, porque eu comecei aí uns novos métodos e até mesmo o método Laurex e os métodos que eu vou estar utilizando. E vou fazer assim algo que, opinião minha, tá? Só que aí gera uma polêmica. Por que eu falo polêmica? Porque há pessoas que defendem, há outros que não defendem, há professores que é totalmente a favor dessa defesa, há outros professores que é contra essa defesa. Então, é por isso que eu falo polêmica. Por quê? Porque no violino nós temos posições de forma de mão. Por que nós temos posição de forma de mão? No método Suzuki, por exemplo, nós temos lá algumas melodias, as primeiras lições, que nós usamos essa forma. Tá? Depois que nós utilizamos essa forma, daí tem essa outra forma. Aí tem essa outra forma. Então nós temos essas formas de mãos. Tá? Aí você fala assim, nossa, mas é diferente. Mas só que no método Suzuki, você inicia primeiro essa forma de mão, toca várias melodias, toca várias lições com essa forma, aí depois muda essa forma de mão para essa, e depois de um tempo você usa essa forma de mão no método Suzuki. É por esse motivo que muitas pessoas falam que o método Suzuki só foi feito para criança. Por quê? Porque é repetição, 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 repetição. Tá? Não estou falando nada assim, não vai entender que estou falando mal da metodologia, não estou falando, porque o método Suzuki para a criança, quando começa ali a se desenvolver, é o melhor método que tem ali para a criança aprender. E a pessoa está aprendendo a afinação, está aprendendo a repetição, e isso é muito válido, tá bom? Por que eu falei do método? Por que eu falei do método Suzuki? Porque, como eu falei, ele tem lá estudos de formas de mão que você aprende primeiro uma forma, depois aprende a segunda, depois aprende a terceira, e com isso daí a pessoa já vai se dedicando, vai melhorando a afinação, tá? Quando eu aprendi, na época que eu aprendi, quando se falava em marcar o violino, você estava, parece que falando uma coisa assim absurda. Quando eu me recordo que eu tinha uma dificuldade para afinar, cheguei com o violino com o meu professor, um dedo anotado, porque eu tinha dificuldade naquele dedo. Rapaz, brigou comigo e tirou, a primeira coisa que ele fez foi tirar a marcação, tá? Hoje em dia nós temos um problema sério também, por quê? Eu falo que é um problema sério, que há muitas pessoas que tá ensinando o violinista, tá ensinando o aluno a aprender, só que ele fala pro aluno que ele não deve afinar o instrumento, que quem vai afinar vai ser ele na aula. Aí muitas das vezes o aluno faz uma vez por semana ou a cada 15 dias, e aquele instrumento desafina, fica 15 dias desafinado. Tá? Na minha época, quando eu aprendi, era diferente. Ele ensinava você a afinar e falava para você bem assim, a mesma coisa que eu falo, compre uma corda de baixa qualidade, porque você vai tentar afinar, e a de baixa qualidade também, ela tem uma duração menor e acaba estourando mais fácil também, arrebentando ali. Só que a gente falava, pega uma corda de baixa qualidade e você vai aprender a afinar. Muitas das vezes eu chegava na minha aula, estava lá falando com o meu professor, chegava lá, Mauro, afinou, o instrumento afinado? Tá, deixa eu dar uma olhada. Ele pegava o instrumento, sabe o que ele fazia? Voltava todas as cordas. Ou ele voltava 2 cordas, que era o suficiente para desafinar o instrumento todo. Aí afina de novo. Daí, às vezes ele dava tempo para afinar. Você tem 5 minutos para afinar o instrumento. Tá? Isso daí foi bom? Foi, porque eu aprendi a ouvir. Tá? Hoje eu não tenho mais esse ouvido para afinar como afinava antigamente, mas mesmo assim ajudou muito. Nós vemos hoje muitas pessoas que às vezes já é oficializada e não sabem nem afinar o instrumento ainda, tá bom? Vamos lá então para a nossa polêmica, tá? Mas é válido, vamos lá, vamos fazer, é válido sim. Eu quando eu peço para os alunos anotarem, muitas das vezes está na escolinha, eu já vou lá, eu mesmo anoto os lugares do dedo, quando chega uma determinada lição, eu já começo a tirar as marcas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, antes de começar a fazer as marcações dos meus dedos, a posição dos dedos, fazer a marca. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá?
o meu violino tem que estar, se possível, ajustado por um luthier. Você fala assim, mas eu comprei o meu violino, ele não foi ajustado com o luthier. Tá, só que é o seguinte, há muitas lojas que ela já tem assim um luthier assim, que faz a marcação para ele, entendeu? Então, o que é? Tem algumas lojas especializadas que elas vendem o instrumento e já tem um luthier que já faz para eles, pelo menos, o ajuste do cavalete, coloca a alma no local certo. Muitas das vezes o luthier já faz o ajuste também da pestana e até mesmo das cravelhas. Então tem lojas que já, você vai comprar lá, já está ajustado com o luthier. Tá legalzinho? Tá tudo certinho? Eles fazem lá o básico, tá bom? Então você precisa estar com o instrumento pelo menos no básico. O que é o básico? Cavalete ajustado na posição correta, tá bom? Então o que acontece? O que nós vamos fazer aqui? Então eu estando com o meu violino ajustado, o cavalete na posição correta, primeira coisa que eu tenho que fazer é afinar o meu instrumento, deixar ele afinado. Não tem como eu fazer as marcas do meu dedo se não tiver afinado. Da maneira que eu vou ensinar você aqui, ele pode estar até desafinado que vai dar certo. Mas o ideal é estar afinado. Por quê? Porque eu vou falar para você de frequência, vou falar do dedo, a frequência que tem que estar, então tudo certinho. Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eu estou com esse aparelho, um aparelho celular, e eu tenho usando esse afinador, tá? Eu tenho primeiramente o seguinte, ó, se vocês olharem aqui, ó, ele está em 440 Hz. Se não tiver em 440 Hz, você vem aqui nessa engrenagem aqui, ó, e vai apertar. Apertando essa engrenagem, você vai ajustar aqui, ó, para menos ou para mais, ele tem que estar aqui em 440. Geralmente ele tem que estar nessa parte de baixo aqui, tá bom? Na hora que ele vai estar do, ré, mi. Por que do, ré, mi? Ele vai falar para mim as notas, na hora que ele estiver mostrando para mim no visor, ele vai estar mostrando para mim a nota, tá? Se eu colocar na parte de cima, tá vendo aqui, ó? Ele vai mostrar para mim o que é. O do é o C, o ré é a letra D e o mi é o que? A letra E ou E, tá? Você pode ver que é do, ré, mi com essas letras. Então, geralmente eu deixo aqui para ele mostrar para mim a nota, tá bom? Então, entendeu por que tem que estar ali? Então, 440 Hz. Aí, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou afinar a minha corda Lá. Qual que é a frequência da minha corda Lá? 440 Hz. No local que eu estou afinando aqui, usando aqui para gravar nesse momento, está próximo da rodovia, então vocês vão escutar uns carros de fundo aí. Então, eu tenho que estar em um local silencioso para fazer essa gravação. Então, eu tenho uma frequência para afinar a minha corda. Qual que é essa frequência? Essa frequência é a melhor frequência que tem para você afinar, tá bom? Então a primeira corda que eu afino, a corda Lá, 440 Hz. Afinei a corda Lá, eu vou para a segunda corda. Qual que é a segunda corda? A corda Ré, 293 Hz. Então, dependendo do afinador que eu estou usando, vai ser Lá ou a letra A. A corda Ré vai ser Ré ou a letra D, tá? A corda Sol ou G, tá? A corda Sol é 196 Hz, tá? E por último, a corda Mi, 660. Você pode afinar nessa frequência que vai ser de boa, tá bom? E geralmente quando você está afinando, ele também tem aqui, ó, esse meinho aqui, ó. Ele chegou aqui nesse meinho aqui, ó. Nessa parte verde que ele está aqui, ó, daqui até aqui, ele não está fora da afinação também. Quase você não percebe. Mas ela tem que ficar aqui no meio. Deixa eu ver se eu dar o Lá aqui, ele vai pegar o meio lá. Tá vendo? Tem que ficar no meio ali. Ficou no meio, tá afinadinho, ok? Depois que eu afinei a primeira vez, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha revisão da afinação. Vou fazer novamente a mesma sequência. Então, eu afinei a primeira vez, afinei. Aí eu vou revisar a minha afinação. Revisei, tá tudo ok? Beleza, agora nós estamos prontos para fazer a nossa marca. Eu vou usar aqui nesse meu vídeo aqui, que eu estou fazendo aqui agora, a corda Lá como referência. Então, minha corda Lá vai ser a minha referência de como que eu vou marcar, como que eu vou fazer a minha marcação, tá bom? Primeiramente, então vamos lá, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Antes de começar a fazer minha marcação, eu vou cortar a minha fita.
Quanto menor a fita, melhor. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei uma folha sulfite e cortei desse tamanho aqui. Essa folha sulfite pode ser uma folha de caderno, pode ser que for, você vai usar essa fita aqui e vai usar essa fita aqui com um durex. Você vai colocar bem no meio do durex, tá? E essa fitinha branca aqui é o que vai ficar a minha marcação, tá bom? Então, se você for numa loja que é especializada em vendas de instrumentos, muitas vezes você chega lá e tem lá aquelas fitas redondinhas, que é o adesivo redondinho que é para você colocar no dedo, para você colocar também. Se tiver, pode comprar que dá certinho também, tá? E podemos usar também uma fita isolante, preta, amarela, vermelha, a cor que você quiser, tá bom? Às vezes a pessoa usa uma amarela ou uma vermelha que quando você está com o instrumento aqui na sua frente, você consegue ver a marca ali. E a branca, mesma coisa. Então, por que eu falo que às vezes a pessoa não quer? Depois que você faz a marcação, se você está olhando assim, ó, você quase não está vendo a marca. Aí você tem que, às vezes, colocar ou o instrumento para baixo, para você poder enxergar, ou para cima para poder enxergar. Só que a posição é essa. Quando você está aqui nessa posição, muitas das vezes você consegue enxergar sim, se você colocar de outra cor. O que nós vamos utilizar para fazer essa marquinha, essas marcações? Nós vamos então usar uma régua, tá? E vamos usar primeiramente um lápis. Ok? Há pessoas que quando vai fazer essa marcação, eles falam para você o seguinte: se você iniciar do zero, tá vendo o zero aqui, ó? Não sei se tá dando para enxergar o zero aí. Se você iniciar do zero, eu vou ter uma certa marca. Se eu iniciar da ponta da minha régua, essa ponta aqui, ó, assim, aqui, ó, ela tem meio centímetro. Então, se eu utilizar da ponta aqui, ó, que é o que eu vou fazer, eu vou utilizar da ponta. Mas eu vou falar da ponta e se eu usar do zero. Ok? Então, o meu lápis e a régua. Eu vou fazer o que então? Peguei aqui, ó, pestana. Coloquei a minha régua na pestana, ok? E vou marcar o meu primeiro dedo. Se eu começar daqui, eu vou fazer 3 centímetros. Se eu começar do zero, 3,5. Ok? Então, como eu estou falando aqui que eu vou iniciar dessa marca aqui, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, eu coloquei lá 3,5. Deixa eu pegar o meu óculos aqui, senão eu não consigo enxergar certinho. Quando chega uma certa idade, a gente começa a ficar meio com a vista meio embaçada. Então, vamos lá. Então, peguei o instrumento já afinado, tudo certinho. 3, então eu vou fazer aqui a minha primeira marcação com 3. Ou 3,5 se eu começar do zero. Marco do lado da corda Sol e na mesma sequência eu vou fazer de novo na minha corda Mi. Por que eu marco dos dois lados? Porque na hora de eu colocar a fita tem que ficar reta. Fiz essa marca, marquei aqui, ó, 3,5, deixa eu ver se dá para enxergar aí, com o lápis, tá vendo aqui, ó, 3 ou 3,5, tá? 3 no começo da régua. Muitas das vezes sua régua não tá legalzinho, você pode começar do zero, vai ser 3,5. Aí eu fiz aqui a marquinha, posso fazer aqui, ó, seguindo de um lado para o outro. Tá vendo aqui, ó? Tá dando para ver? Seguir de um lado para o outro. Fiz a minha primeira marca. Vou para a segunda marca, o segundo dedo agora. O segundo dedo é como se eu estivesse fazendo essa forma. Então, geralmente eu marco aqui, tá? Essa forma. Então, o segundo dedo, tá? Vai ser 6 ou 6,5, começando daqui da pestana mesmo. Então, novamente, 6 aqui no meu caso, que eu estou começando do zero lá. Então, 6, marco aqui, do lado da corda Sol. Novamente, do lado da corda Mi, 6. E passo fazendo nela direto. Tá vendo aqui? Segunda marca, aqui, ó. Dá pra enxergar bem, deixa eu ver se a luz dá pra fazer pra enxergar. Tá aqui.
Agora eu vou fazer o terceiro dedo. Qual que é a distância do terceiro dedo? 7,5 ou 8. Por que eu estou repetindo dessa maneira? Se eu começar do zero ou começar da ponta do meu... se eu começar do zero. Então vamos lá. 7,5. Sete e meio, fiz a minha marca. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá dando para ver direitinho aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Ok, fiz essas marcas. Agora já colo direto. Você não estiver usando, seu violino estiver desafinado, que você não conseguiu afinar e você está usando, posso colocar direto aqui? Posso. Agora é o seguinte, eu vou usar o quê? Eu vou colocar o meu dedo na primeira marquinha, e ela tem uma frequência se eu estiver afinando por frequência, que vai ser então na corda lá, vai ser o quê? O meu si. Então, primeiramente, eu marquei, não coloquei nada ainda, só marquei. Então eu vou fazer o quê? Posso já marcar? Posso. Vai dar certo? Vai dar certo. Só que agora eu quero o seguinte, eu quero saber se realmente está no local correto. Ah, eu posso só, ao invés de colar, só deixar essa marca no lápis? Pode, só que é o seguinte, você vai começar a utilizar, essa marca vai sumir. Então, primeiramente, coloquei aqui o meu dedo, primeiro dedo na corda Lá, que eu estou afinando a corda Lá, e o que acontece? Quando eu for bater puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para mostrar para vocês. Ele tem que dar o quê? O meu Si. Deixa eu ver se eu consigo, ao mesmo tempo, segurar. Vou fazer aqui agora diferente. Eu vou descer, tá? Para poder enxergar o violino com as marcas. Então, coloquei meu dedo na primeira marca. Nesse momento, o meu primeiro dedo ele tem que dar 494 Hz. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Ele tá dentro da margem de erro. Só que o meu dedo eu não coloquei na ponta certinha aqui, ó, no meio. Meu dedo tem que ficar no meio da marca. Agora acertei o meio da marca. Tá aqui, ó, o meio certinho. Meu dedo tem que ficar no meio. Olha só. Segundo dedo. Ele tem que dar, então, 554 Hz. Ele vai dar para mim aqui Dó sustenido ou Ré bemol. Ré bemol, tá? Beleza? Então, esse segundo dedo, ele tem que dar 554 Hz. Terceiro dedo, ele tem que dar para mim aqui 586, que ele tem que dar para mim o Ré natural, mais silencioso e sem, tá bom? Então, o meu terceiro dedo, ele tem que dar isso aí, ó. Ré. Ok? 586 Hz. Aí fala assim, mas e o quarto dedo? Tem que marcar? O quarto dedo, ele tem que afinar com a corda solta. Então, no caso da minha corda solta aqui, o Mi. O meu quarto dedo, ele tem que afinar, então, com a minha corda solta. Tá? Faço a marcação aqui, ó. Então, o meu quarto dedo, ele vai ficar... Então, eu vou pegar aqui a minha régua, tá? Peguei aqui, ó, 10,5. Marco na corda Sol. 10,5 lá na corda Mi. E faço o risco. Como que eu sei se a minha corda, o quarto dedo está no local correto? Ele tem que afinar com a corda solta. Então, aqui ele tem que dar o quê? 660. Opa, ó. 660. Tá? Estando nesse meio aqui, beleza. Fiz as marcas. Conferi. Fiz a marca, conferi. Agora, o que você... Deu para vocês perceber que o meu dedo
tem que estar então aonde? No meio, tá? Da minha marcação. Então a marca tá lá, o meu dedo tem que ficar no meio, tá? Então fiz a marcação, meu dedo tem que ficar no meio. Ok, fiz isso, como que eu vou colocar agora as fitas? Olha só como que eu vou colocar as fitas. Vamos lá. Quanto mais fina tiver, melhor, tá? Eu vou pegar de uma ponta da outra e vou subir lá até a minha primeira marca. A fita tem que ficar no meio da marcação. Tem que ficar no meio, tá? Então eu tô lá, marco, fiquei no meio. Coloquei a primeira marca. Ok? Vou para a segunda agora. Mesma coisa. Subo ela, tá? Por baixo aqui, ó, do cavalete. Tô lá na segunda. Coloquei no meio. Terceiro dedo. Mesma coisa. Vou lá no meio. E o quarto dedo. Mesma coisa. Vou colocar lá. No meio. Coloquei aqui, ó, todas elas, tá bom? Agora eu vou acertar ela atrás. Aí eu venho aqui no primeiro, tá? Acerta aqui. E venho com a outra parte aqui, ó. Deixar bonitinho. Venho aqui no segundo. Deixo bonitinho. Terceiro. Bonitinho. E o quarto dedo. Beleza? Eu gosto de deixar pretinho que pelo menos esconde. Aí o que acontece? Tem alguns alunos que ele vem aqui e corta bem rentinho aqui assim, ó. Aí só fica aqui. Vai chegar uma hora e começa a descolar, tá? Então tá feito aqui, ó, as 3 marcas. As 4 marcas. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo. Beleza, então? Tá feita aí as marcas para a nossa afinação, tá? O vídeo pode ter ficado longo aí, mas tinha que fazer passo a passo para vocês entenderem, tá? Se você estiver usando uma fita isolante, se vocês conseguirem cortar em 4 partes ela, é melhor ainda. Se conseguir cortar em 3, tá bom. Conseguir cortar em 4, melhor ainda, tá? Se você cortar ela só no meio para colocar, você tem um problema, porque na hora que você coloca ali, a hora de você colocar o dedo, o que você coloca na hora de você colocar o dedo? A hora que você vai tocar, você tem uma desafinação. Por que você desafina? Porque você usou a fita muito grande, você acha que no lugar que você colocar o dedo, tem aluno que está com a fita grande, tá? Que eu falei para eles como marcar, como fazer tudo, as marquinhas certinhas, aí eles colocam o quê? Coloca o dedo e às vezes erra o dedo. Agora, olha só, com a fita fininha, você não tem erro, tá? Porque olha só, o meu dedo vai ter que ficar em cima da marcação. Agora, se ela está muito grande, você coloca ela um pouco para cá ou coloca para cá. Então, você colocou a fita fininha na posição correta, você vem aqui, certinho. E se você compra numa loja que vende instrumento, você compra a marcação de dedo, que ela é redondinha, ela é a posição do dedo certinho. Se você comprou aquela fita, você marcou, você vai colocar aquela fita no local no meio. Você pegou lá, o lugar que está marcado, você vai colocar a fita mais ou menos no meio e vai descer. Porque na hora que você colocar o dedo, seu dedo tem que cobrir aquele redondinho. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Ficou um pouco comprido, porque eu gosto de falar demais, tá? Até o próximo vídeo. E usem mesmo. Se você vê uma pessoa que está um pouco de dificuldade para afinar o instrumento, usar, passe esse vídeo para eles, tá bom? O primeiro passo para fazer o quê? Poder fazer as marquinhas do meu dedo, tá bom? Vamos lá então, até o próximo vídeo. Espero vocês.